doutor Roberto Navarro, muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço, Veio nos Cláudia. ajudar a entender melhor Vamos lá. sobre os alimentos que podem atrapalhar ou podem aliviar as tensões pré-menstruais, tá certo? Tá certo. Você trouxe um quadro aqui, Trouxe né? para ficar Explica pra mais gente, então. didático, né? Na verdade, Cláudia, existem predominâncias de sintomas nos tipos de tensão pré-menstrual. Né? Tem mulheres que têm uma tendência a ficar mais compulsiva, aumenta a vontade de comer doces, né? Massas, carboidratos. Tem mulheres que têm uma predominância na retenção líquida, onde incham muito. Tem mulheres que têm uma predominância na TPM de ficar mais ansiosa, mais irritadiça, com mais insônia. E tem mulheres que tendem a ter um quadro de depressão mais profundo. E uma coisa tá? que você não sabe, tem mulher que tem tudo isso junto. Eu ia comentar isso, Cláudia. Quando tem tudo isso junto de uma maneira exacerbada, a gente chama de síndrome disfórica na medicina. Exige tratamento médico. Aí não é só o alimento, vai ser sempre um aliado, sem dúvida, tá? Mas exige uma atenção maior. Olha, então né? bom também a gente saber disso. Eu brinquei aqui, mas é sério. Existe. Então você tem, nessa época da TPM, compulsão, retenção hídrica, ansiedade e depressão, tudo junto, pode ser uma precisa síndrome mais procurar um agressiva. O médico, o ginecologista. Exatamente, tá? Para poder, às vezes, ser medicada. Tá. Existem medicamentos específicos para essa condição. Isso tudo tá ligado ao hormônio? E eu fiz uma coisa ligada ao hormônio, exatamente. Quais são as substâncias que se alteram no seu organismo que levaria a exacerbar um determinado sintoma? E vou correlacionar os alimentos que podem equilibrar esses neurotransmissores, tá? Essas substâncias. E os alimentos que podem piorar ou que podem exacerbar o sintoma. Então, por exemplo, para quem tem compulsão... Geralmente existe uma queda de serotonina. Então, a gente precisa aumentar o nível da serotonina. Exatamente. Quais alimentos elevam serotonina? Os alimentos, a serotonina para ser produzida precisa de não são cofatores, são nutrientes de triptofano, que é um aminoácido derivado de proteínas de origem vegetal ou animal, vou mostrar as fontes. O magnésio ajuda a elevar a serotonina, que é um mineral, vou mostrar as fontes. E a vitamina B6 também, a piridoxina. Essa tríade estimula a elevação da serotonina. Então, mulheres... magnésio e vitamina B6, que a gente chama de piridoxina. Tá. Então, mulheres que têm uma compulsão maior por doces, pré-menstrual, 10 dias antes, comece a investir em quais alimentos? Alimentos ricos em triptofano de origem animal. Iogurte, leite ou derivados, são ricos em triptofano. Um iogurte desnatado, né, para quem não quer engordar, mais naturalzinho. O triptofano é encontrado nos peixes, na carne vermelha também, mas aí vem muita gordura. Então, eu coloquei aqui como sugestão um peixe, o salmão, que é rico em triptofano, ou outros peixes, não tem problema. O ovo também é rico em triptofano. Evite apenas o frito. Procure ou cozido ou pochê, que é para evitar a gordura, né? São as fontes animais mais generosas. De origem vegetal, o triptofano está nas castanhas, nozes e amêndoas, avelãs, nas oleaginosas tem triptofano. Eu trouxe aqui nozes, né, só para florir. O triptofano também existe de origem vegetal no abacate. A banana, que estava escondidinha ali, eu diria que seria perfeita, porque a banana, além de triptofano, tem magnésio e vitamina B6. Tem essa tríade. E é barata? É barata, tá? O triptofano está ligado também à nossa alegria, né? Por causa da elevação da serotonina. Então, ele é um precursor da serotonina. Para se formar serotonina, o corpo precisa de magnésio, B6, ácido fólico também, e o triptofano como molécula fundamental. Então, o que eleva a serotonina te deixa mais feliz, né? Você vai ficar mais saciado, inclusive, com menos compulsão alimentar. O magnésio, a vitamina B6, a gente vai ter também aqui nas frutas. O melão, que acabou de ser falado, uma fonte generosíssima de magnésio, de B6 também. Tem magnésio nas folhas verdes, agrião, rúcula, alface. Na melancia, eu trouxe aqui água de coco, também riquíssima em magnésio, também riquíssima em B6. Então, para mulheres que têm essa tensão pré-menstrual com mais vontade de comer doce, eleve a sua serotonina com esses exemplos. Maravilha. Mas tem que ser uns 10 dias antes. Tá, não adianta começar. no dia. Na verdade, a gente pode incluir esses alimentos na nossa dieta regularmente, né? Exatamente. Eu acho que eles são saudáveis, né, Cláudia? Eu acho isso tudo delicioso. Não precisa só ser próximo só da TPM. Isso aí é para a saúde. É para sempre. Né? Comer mais bom. peixe, um iogurte. Quando você tem a predominância de retenção líquida, de inchaço, a mulher está tendo uma produção exagerada de progesterona, que é a segunda fase do ciclo menstrual. O que aumenta a retenção líquida? Alimentos ricos em sódio. Então, aí eu já diria quais alimentos você tem que evitar. E quais alimentos estimulam o rim a trabalhar melhor, para você ter mais diurese. Então, os alimentos que aumentam a retenção líquida, que são ricos em sódio, são os alimentos, os salgadinhos de pacote. Qualquer um. Que tem, principalmente aqueles onde vem o sal mesmo como um condimento. Batatinha de pacote, aqueles amendoinzinhos salgados. Os alimentos em conserva são ricos em sódio. Geralmente, o picles é rico em sódio. Tem aqui a azeitona, que é rica em sódio. Os molhos
prontos, shoyu riquíssimo em sódio, os molhos de um modo geral, ketchup tem sódio. Então, evite esses alimentos em excesso. E o saleiro da mesa. Aliás, tem um estudo que mostrou, Cláudia, que o exagero do sódio na população brasileira não é no alimento industrializado, incrivelmente, é no sal de cozinha. As pessoas estão jogando muito sal no alimento. Sabe uma coisa Então, que eu acho que é evita o legal? excesso. Deixar o saleiro guardado no armário. Usa na hora que você estiver cozinhando, porque tem gente que já serve o almoço, o jantar e coloca o saleiro lá, Quem né? quiser aprender um sal saudável, sal de ervas, que tem o sal marinho, né? Que tem um pouquinho menos de química, com algumas ervazinhas. Eu tenho um blog que é o Pé da Cozinha, www.pedacozinha.com.br. Ali eu dou algumas dicas de culinária. Nossa, tá? vou entrar lá de receitas hoje. bem Pé da interessantes. Cozinha. E tem lá sal de ervas, vocês vão adorar, tem menos Bacana. sódio, tá? Aquela flor de sal tem menos sódio também? Um pouquinho menos, mas não tem um pouquinho menos, tá? Mas sódio não pode exagerar, mesmo que seja mais tranquilinho. Os alimentos que aumentam a diurese, que todos os alimentos ricos em potássio e magnésio estimulam o rim a trabalhar melhor. E os alimentos ricos em água, que faz o rim também ter que eliminar essa água. Então, volto aqui para o melão, pepino, melancia, folhas verdes mais uma vez, água de coco mais uma vez, ricos em magnésio e em potássio, que estimulam a diurese. Evite o sal e capriche mais nesses alimentos. Preciso te perguntar uma coisa. Tem as mulheres cervejeiras, né? E elas falam assim, mas eu tomo uma cervejinha porque eu acho que é diurético e eu tô de TPM. Piora ou melhora? Aí é que tá. Por um lado seria interessante, porque interessante entre aspas, no fundo não é legal. O álcool inibe um hormônio chamado antidiurético no teu cérebro, que é um hormônio que você produz no teu cérebro para que você não fique urinando toda hora. Tá? Chama hormônio antidiurético. O álcool inibe esse hormônio. Então, por isso que você, quando bebe, vai no banheiro mais vezes, além do volume de líquido que você está ingerindo pela cerveja. Então, como diurético, tudo bem, interessante. Só que o álcool, na verdade, ele traz mais sensação de inchaço, ele pode fazer você urinar mais, mas o álcool pode reter um pouco mais de água no organismo, o álcool aumenta a irritabilidade, o sono pode ficar melhor nas primeiras horas, depois você acorda quando bebe. Depois fica pior, pode né? ter um sono não reparador, então o álcool não é interessante. Então não diga não. Não é interessante, não é uma maneira bacana. A ansiedade é um sintoma exacerbado para mulheres que têm um aumento de um neurotransmissor chamado noradrenalina, que é produzido lá no teu cérebro. Quanto mais a mulher produz noradrenalina, mais ela fica irritada. E tem alguns alimentos que podem estimular a noradrenalina. Um exemplo típico é a cafeína. Cafeína. Tá? A cafeína está presente no café, mas está presente também nos chás escuros e nas bebidas energéticas, também tem muita cafeína. E tem alguns medicamentos analgésicos que a indústria coloca cafeína para potencializar o efeito analgésico. Então, o excesso de cafeína aumenta a irritabilidade e a ansiedade. O café é um bom alimento, tá? Mas para mulheres que são ansiosas, irritadiças, com insônia na tensão pré-menstrual, não passe de no máximo 2 xicrinhas de café ao dia. Mas e aí é chás legal escuros lembrar também. de uma coisa. Você tem enxaqueca e você acaba tomando um monte de remédio para dor de cabeça. Isso. Se tiver cafeína, então vai piorar. A ansiedade pode aumentar Então, um pouquinho. vamos ficar Aí depende atento com do isso excesso, também. tá? E a dopamina é um neurotransmissor que às vezes sofre uma queda muito grande. Às vezes por alterações de um hormônio chamado cortisol, que também está ligado a estresse do dia a dia. O cortisol, quando sobe por estresse, a mulher pode ter, próximo de menstruar, uma queda desse neurotransmissor chamado dopamina. A dopamina, quando cai, Cláudia, aí não tem como só conter com alimento. O alimento ainda não tem estudos dizendo qual alimento eleva a dopamina. Então, nesses casos, onde a mulher tem uma depressão muito intensa, aí o correto pode estimular um pouco a serotonina, porque a serotonina ajuda no humor. Todo aquele exemplo que eu dei da serotonina vale a pena, mas em casos específicos é necessário o uso de medicamento. Aí Perfeito. tem que realmente tomar medicamento para elevar os níveis de serotonina mais intensamente para a mulher não ficar muito deprimida. As mulheres associam muito a TPM ao chocolate. E todas elas, quase todas, falam assim, mas eu tô de TPM, então eu posso um chocolate. O chocolate piora ou melhora? Dá uma saciedade inicial, Cláudia. No chocolate existe um componente chamado tiramina que estimula, ele tem um efeito de uma endorfina, que se falou antes aqui. A endorfina é um grupo de substâncias produzidas dentro do corpo humano, somente no cérebro, onde te dá uma sensação de bem-estar. A atividade física aumenta a endorfina. Por isso que pessoas que fazem atividade física se sentem mais satisfeitas, né? A tiramina do chocolate tem um efeito similar à endorfina, então dá uma sensação de bem-estar danada. Eleva até um pouco a serotonina. Que legal, acabei de comer, vou ficar nos primeiros 10, 15 minutos com uma sensação de bem-estar enorme. Só que o açúcar presente no chocolate faz você liberar um hormônio chamado insulina
em grande quantidade, a insulina alta no teu sangue vai te dar lá na frente uma fome rebote. Você vai ficar mais faminta. Então, você come o chocolate, se sente saciada, depois quer comer doce de novo. Aí você acaba exagerando na dose. Então, ele pode te dar saciedade, mas não é interessante do ponto de vista fisiológico. Você vai comer mais doces e engordar. E as balinhas, então, fazem a mesma coisa? Balinhas, o álcool, as balinhas também parecido. Muito bom. Tá? Tem Então, muita gente que fala assim, eu ando faminta, porque de repente come bala o dia inteiro. Quanto mais ingere o doce, mais doce vai querer. E acha que não está comendo doce porque está comendo balinha, né? E às vezes as pessoas acham que a balinha é inofensiva, mas um pacote de balinha o dia inteiro já não é legal. E uma dica é aumentar a fibra, né, para todo mundo isso, mas principalmente para quem tem compulsão por mais alimento. Os alimentos ricos em fibra são as folhas, as leguminosas são ricas em fibras, feijões, ervilha, grão de bico, soja, aveia é um alimento rico em fibras, folhas verdes de um modo geral. As fibras diminuem a velocidade da absorção da glicose no intestino. Então, quem ingere mais fibra nas refeições tende a ter menos fome lá na frente. Então, eu acho que isso ajuda de um modo geral para todo mundo, mas para quem come muito, mais ainda. Puxa, quanto não vale, né, esse bate-papo? Quanto não vale estar assim, ouvindo isso tudo aqui do Dr. Roberto Navarro? Olha, é um dos melhores nutrólogos do nosso país e é muito bom que você esteja aqui com a gente. Eu fico muito feliz. Cláudia. Muito obrigada. Eu sei que seu tempo é escasso e você arranja um tempinho para ajudar aqui os nossos telespectadores. A Associação Brasileira de Nutrologia vem lutando para a gente divulgar todos esses dados de nutrição do ponto de vista médico, né? É uma especialidade que está crescendo e eu fico feliz de vocês convidarem e vou estar sempre disponível. Muito obrigada, doutor. Doutor Roberto Navarro, então, se você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato aqui com a nossa produção, mas siga o que ele falou, porque você só vai fazer bem para você. Eu queria ser blog de novo que eu não decorei. É www.pedacozinha.com.br. Essa é uma dica só de receitas saudáveis. E o meu site www.robertonavarro.com.br. Então, ótimo. A gente vai entrar lá e vai seguir tudo direitinho, fora o que a gente aprendeu aqui. Tá Até legal, a próxima. Cláudia. Eu que Obrigada, agradeço, viu? Eu Gostei que agradeço. muito. Você também, né?